Opa! Fala, galera. Aqui no laboratório hoje tem trabalho pra caramba. Vambora! Mais uma aulinha de química aí, professor André de Veiper. Vamos continuar aí com as ligações. Hoje eu vou falar da ligação covalente, tá bom? Vamos lá. Não esquece aí, deixa lá o seu like, se inscreve no canal, deixa lá o seu comentário, sua dúvida, tá bom? Vambora! Mais uma aulinha de química hoje. Vou compartilhar a tela aí com vocês. Ligação covalente, tá? Na última aula a gente falou de ligação iônica, tá bom? Doador e receptor, né? Ocorre sempre entre metal e ametal, tá? Hoje a gente vai falar das ligações covalentes, beleza? Só fazer uma revisãozinha muito rápida do conceito de ligação iônica, beleza? Jogo rápido, tá? Vou contar. Muito melhor. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó. Átomo neutro de sódio. Isso significa que ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, tá? O sódio ele tem número atômico 11. Significa, então, que ele tem 11 prótons, e se ele está neutro, ele tem também 11 elétrons, tá bom? Então, eu coloquei aqui, né, a representação do modelo atômico de Bohr para o átomo de sódio. 2 elétrons na primeira camada, na camada K, 8 elétrons, né, na segunda camada, na camada L, e um elétronzinho na última camada, na camada M, beleza? Se ele tem um elétron na última camada, ele é um doador de elétrons, beleza? Então, ele perde um elétron e se transforma no cátion sódio. Olha só o que acontece. Quando ele perde um elétron, a última camada dele deixa de existir, ele passa a ter só as duas camadas mais internas. Então, aquela que era a penúltima camada passou a ser a última. Com quantos elétrons? 8 elétrons na camada de valência, obedecendo aí a regra do octeto. Tá bom? O cloro, né? O átomo neutro de cloro. O cloro ele tem 17 elétrons no total, tá? Ele tem número atômico 17. Então, quando ele está neutro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elétrons no total, sendo que desses 17, 7 estão na camada de valência. Então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, né, ele precisa receber um elétron para poder ficar com 1, para poder ficar com 8, de acordo com a regra do octeto. Beleza? Então, ele recebe um elétron na camada de valência e fica com 8 elétrons, obedecendo assim a regra do octeto. Tá bom? Bom, hoje nós ficamos então de falar da ligação covalente, que ocorre entre ametais, né? Onde é que eu vejo se é metal ou ametal? Tabela periódica, tá? Sempre. Tá? Ela é caracterizada pelo compartilhamento de pares de elétrons, tá bom? Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu quero demonstrar a estrutura de Lewis, já falamos da estrutura de Lewis, né? A estrutura de Lewis é aquela estrutura que mostra os elementos, né? E os elétrons da camada de valência de cada um dos átomos desses elementos, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? O oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, o carbono com 4 elétrons na camada de valência, né? Lembrando, quem tem 6 elétrons na camada de valência é da família 6A ou 16, né? Quem tem 4 elétrons na camada de valência é da família 4A, são os elementos representativos, beleza? O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, família 1A da tabela periódica, mas lembrando que o hidrogênio se estabiliza com quantos elétrons? Fala aí, gente, quantos elétrons na camada de valência? 2. Então, o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência, mas precisa receber um elétron. Ele vai contra aquela regrinha, né? De que quem tem menos de 4 elétrons é doador e de que tem 4 ou mais é receptor, tá? No caso, ele aqui ele tem menos de 4 elétrons, mas ele recebe um elétron para se estabilizar com 2, tá bom? O oxigênio também é receptor. Então, eu estou com uma ligação química entre dois átomos que querem receber, né? Se os dois querem receber, eles vão compartilhar, tá bom?
um par de elétrons. Então, eu estou representando aqui a estrutura de Lewis, né? Nessa estrutura, a gente observa que o oxigênio está compartilhando um par com o hidrogênio, então esse par de elétrons serve tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio. Então, aqui o hidrogênio está com 2, estável, né? Aqui, o outro hidrogênio também está estável, porque está compartilhando um par, e o oxigênio está estável com 8, porque compartilhou 2 pares. Tá bom? O número de elétrons que o átomo precisa receber é igual ao número de ligações covalentes que ele vai precisar fazer. Tá bom? Guarda isso ajuda pra caramba, tá? Aqui é uma outra forma de você representar a estrutura de Lewis. Deixa eu pegar nossa canetinha vermelha que facilita aí para vocês, né? Ó, é uma outra forma de representar a estrutura de Lewis. O par de elétrons compartilhado aqui está aqui, ó. O par de elétrons compartilhado está aqui, ó. Tá bom? Então, o oxigênio fica com 2 pares de elétrons não compartilhados, tá? Essa aqui seria, então, a fórmula estrutural. Repara, os compostos iônicos, eles não têm fórmula estrutural, tá bom? O que a gente representa lá nos compostos iônicos são os aglomerados de íons. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Espera aí. Tá aqui, ó. Já dei essa aula para vocês. Vou só mostrar. Aqui, ó. Aglomerado de íons, tá vendo? Isso aqui não é uma fórmula estrutural. Isso é uma fórmula estrutural. Aqui eu tenho uma molécula, tá? De água, formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Tá bom? Essa molécula ela é formada por ligações covalentes. Isso aqui não é uma molécula. Isso aqui são íons, como é um íon positivo, né? Um cátion, um íon negativo, um ânion, eles se atraem. Positivo atrai negativo. Então, eles vão grudando, vão se aglomerando, tá? Então, ligação iônica forma aglomerado iônico. As ligações covalentes formam moléculas. Tudo bem? Bom, vamos retomar lá. Ah, eu tive que voltar, pô. Vou mostrar. Vamos embora. Tá aqui, ó. Então, já mostrei para a água, vou mostrar para o gás carbônico, a estrutura de Lewis do gás carbônico, o carbono, né? É um átomo de oxigênio e dois, desculpa, é um átomo de carbono e 2 de oxigênio, tá? Então, ó, o carbono vem no meio, por quê? Porque ele precisa fazer o maior número de ligações, né? Então, ele distribui essas ligações, tá? Cada oxigênio, como precisa receber 2 elétrons, né? Cada oxigênio, vamos pegar aqui nossa canetinha de novo. Cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, cada um precisa receber 2, beleza? O carbono, ele precisa receber 4 elétrons, entendeu? Então, nesse caso aqui, o carbono fica no meio, que aí ele compartilha 2 pares de um lado, 2 pares do outro, e fica com 8, como está aqui, né? O carbono compartilhou um par, outro par, né? Aqui ele compartilhou um par, outro par. Então, ele compartilhou 2 pares de elétrons, fez 2 ligações covalentes, representada aqui pelos tracinhos, né? Cada par de elétrons é representado por um tracinho, tá? Beleza? Na fórmula estrutural. Então, ele fez uma ligação dupla aqui, 2 pares de elétrons compartilhados, e fez uma ligação dupla aqui, são 2 pares de elétrons compartilhados. Então, o carbono ficou com 8, e cada oxigênio também com 8 elétrons. Tudo bem? Essa é a fórmula estrutural do CO2. Repara, a água ela ficou meio tortinha, né? E o gás carbônico, né, o CO2, ficou alinhado, vamos dizer assim, né? Você vê que na estrutura de Lewis eu não tomei esse cuidado, mas para representar a fórmula estrutural, tá bom? Bom, vinagre. Vinagre tem uma substância química chamada ácido acético, né? Olha a complexidade dessa estrutura de Lewis. Essa aqui nem é das mais complexas, tá bom, galera? Beleza? Botei aqui só para vocês verem, tá? Bom, cada hidrogênio precisa compartilhar um par, né? Que o hidrogênio estabiliza com 2. Então, eu tenho um hidrogênio aqui estabilizado com 2, outro aqui, outro aqui. O carbono está com 8, beleza? O carbono ele compartilhou 4 pares de elétrons, né? O carbono, gente, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa receber 4. Então, ele vai precisar fazer 4 ligações covalentes. Ó, aqui ele está fazendo 4, né? 2 duplas. Aqui ele está fazendo uma simples, outra simples, outra simples e outra simples. Cada par de elétrons compartilhado é uma ligação simples, beleza? Representado por um tracinho.
Aqui são dois pares de elétrons compartilhados, então são dois tracinhos, é uma ligação dupla. Essa é uma ligação simples, essa é dupla. Aqui são duas duplas para formar o CO2. Beleza? Tudo bem? Essa é a fórmula estrutural plana, tá bom? Do ácido acético, tá? Que é o ácido que está presente no vinagre. Dá aquele cheiro forte de vinagre. Beleza? Bom, a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa, ela vem para explicar a formação de determinadas substâncias químicas, né? Como, por exemplo, o SO2. Veja bem, quando você faz uma ligação entre o oxigênio e o enxofre, cada um precisa de dois elétrons, né? Então, eles vão fazer uma ligação dupla entre eles. Compartilha um par, compartilha outro par e forma uma ligação dupla entre o oxigênio e o enxofre, tá bom? Os dois ficam estáveis com 8 elétrons. Mas peraí, a substância existe, é o SO2, tá bom? O SO2, ele é uma substância química que ai, me fugiu a palavra. Enfim, contribui, né, para o fenômeno da chuva ácida, tá bom? É liberado na queima de combustíveis fósseis, tá? Como carvão, diesel, tá? Bom, então, os dois são estáveis com 8 elétrons. Como é que eu vou botar ainda mais um oxigênio? Essa é a questão. Se os dois já se estabilizaram, a fórmula da substância deveria ser essa, né? Mas o SO2 existe, eu preciso explicar. Aí vem o conceito de ligação covalente dativa, tá bom? O enxofre possui dois pares de elétrons não compartilhados, tá bom? Então, ó, quando os átomos compartilham dois pares de elétrons, ficam estáveis com 8 na camada de valência. Mas a substância existe e ainda falta um oxigênio para colocar na estrutura. Tá bom? Então, usando a teoria da ligação covalente, a gente percebe que, como o enxofre ainda tem dois pares, né, não compartilhados, o outro oxigênio pode compartilhar um dos dois pares que estão sobrando, né, com o enxofre. Tá bom? Ou melhor, o enxofre vai compartilhar um de seus pares de elétrons com o oxigênio. Pô, professor, mas olha só, o oxigênio também tem pares de elétrons livres. Por que que o outro oxigênio, né, não compartilhou com o oxigênio que já estava lá e preferiu compartilhar com o enxofre? Fala aí. Qual a resposta? Diz aí. O enxofre é menos eletronegativo do que o oxigênio. A eletronegatividade é a força com que o átomo puxa o elétron de uma ligação química para perto dele. Entendeu? Então, ele prefere compartilhar, né? O oxigênio vai preferir compartilhar com o enxofre, que tem uma eletronegatividade mais baixa, tá bom? Do que com o oxigênio. O oxigênio aqui, esses pares de elétrons estão mais presos ao átomo de oxigênio devido à alta eletronegatividade. Tudo bem? Então, essa aqui seria a estrutura de livro do SO2, né? Aqui seriam duas ligações covalentes normais e aqui seria uma ligação covalente dativa, tá bom? Aqui seriam as formas de representar essas estruturas, tá? Essas duas aqui são as mais usadas. Essa aqui aparece de vez em quando. Beleza? Bom, espécies químicas formadas por ligação covalente e eletricamente carregadas, ou seja, aqueles íons, né? O sulfato e o bicarbonato que nós vimos lá na ligação iônica, né? Esses caras vêm da ionização de ácidos, né? Então, eu tenho aqui uma substância chamada ácido sulfúrico, tá? A fórmula dela é H2SO4, e todo ácido, quando é dissolvido na água, ele sofre o que a gente chama de ionização, ou seja, as ligações covalentes aqui, né, do hidrogênio com o oxigênio, elas são quebradas, elas são ionizadas. Então, os ácidos, eles se ionizam liberando H+, e um ânion proveniente deles, tá bom? Ora, como houve a quebra da ligação covalente, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o par de elétrons que ele estava compartilhando com o hidrogênio fica para ele, beleza? Aqui, ó, o par de elétrons ficou com o oxigênio. Então, é como se ele tivesse ganho um elétron do hidrogênio, ficou com carga -1, tá? O outro oxigênio também, carga -1, tá bom? Então, eu formei o ânion sulfato,
tá bom? O ânion sulfato é o ânion SO4-2, tá? Outro exemplo, ácido carbônico, aqui, ó, H2CO3. H2CO3 é o ácido carbônico, tá? Quando você coloca em água, como ele é ácido, ele sofre ionização liberando íons H+. Nesse caso, ele vai estar liberando o íon bicarbonato. Ele ionizou um dos hidrogênios, tá vendo? A ligação covalente entre o oxigênio foi quebrada, foi ionizada, e o elétron do hidrogênio ficou com o oxigênio, entendeu? Essa é uma ionização que a gente chama de ionização parcial do ácido carbônico, tá? Então ele libera só um dos hidrogênios e forma o ânion bicarbonato, tá bom? O ânion bicarbonato, aqui está -2, tá? Mas a carga é -1, tá? Porque foi a ionização só de um hidrogênio, beleza? Então aqui é -1, vamos consertar. E a gente faz na hora, gente. Peraí. Jogo rápido. Só recolher aqui. Vamos passar aqui. Eu uso paintbrush, tranquilo. A gente pega a borrachinha, tá? Vamos apagar esse doisinho aqui e vamos deixar só a carga negativa. E vamos colocar a figura lá de novo. A gente tira essa e bota nova. Vamos ver se deu. Show de bola. Correção feita, tá? Esse então é o ânion bicarbonato. Ficou meio apagadinho, ficou meio embaçadinho, porque como a gente foi e voltou, eu ampliei. Bom, enfim, depois eu conserto, tá? Mas tá show. Valeu, galera. Vamos seguir em frente. Propriedades dos compostos moleculares formados por ligação covalente, né? Então, os compostos formados por ligação covalente, né? Existem os compostos covalentes também, depois a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Então, por enquanto, compostos formados por ligação covalente são os compostos moleculares, combinado? Eles possuem baixas temperaturas de fusão e ebulição, ou seja, para você derreter, temperatura baixa, né? Se eu pego açúcar é uma substância formada por ligação covalente, né? Se você bota sal numa panela e bota açúcar na outra e liga o fogo, né? O açúcar ele vai derreter primeiro, porque ele é uma substância molecular formada por ligações covalentes. O sal ele vai demorar mais, porque a temperatura de fusão dele é muito alta, né? Então ele vai demorar mais para derreter, tá bom? Então, compostos iônicos, no caso do sal, temperaturas de fusão e ebulição muito altas. Compostos moleculares, formados por ligação covalente, como o açúcar, né? Tem temperatura de fusão e ebulição baixa, tá? Eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado da matéria, nem no sólido, nem no líquido, nem no gasoso. Já os iônicos conduzem corrente elétrica quando estão no estado líquido, tá bom? Os compostos moleculares também não conduzem corrente elétrica quando dissolvidas em água, com exceção dos ácidos. Eu mostrei para vocês, né? Dois ácidos, o ácido sulfúrico. Olha só o que, que acontece. Devido à ionização, ele produz íons. E a presença dos íons permite a passagem da corrente elétrica. Tá bom? Então, dos compostos moleculares, né, daqueles que são formados por ligação covalente, os ácidos, por sofrerem ionização, né, eles produzem íons na água, proporcionando a condução da corrente elétrica, tá bom? Então, os compostos moleculares, eles não conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água, beleza? A não ser os ácidos. Os ácidos, devido à ionização, né? Eles liberam íons na água, ou melhor, formam íons na água, tá bom? Vai permitir a passagem da corrente elétrica. Bom, chegaram aí os exercícios, tá? Vão dando pausa aí, vão tentando fazer, lembrando que é extremamente importante fazer o exercício, tá? O resumo bom é aquele resumo que você usa para fazer os exercícios e consegue fazer os exercícios. Se você fizer o resumo, não esqueça de testá-lo nos exercícios, ok? Ó, bastante exercício aí, tá? Vamos estudar, galera. Vamos exercitar, tá bom? As provas aí do final do período estão chegando, que eu sei. Sou professor, tá? Tá aí. Ih, passei muito rápido, né? Voltando aqui, ó. Esse, esse. Não deixem de fazer, tá? São importantes.
Aí, fechamos, queridos. Beijos e abraços para vocês, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Na próxima, eu vou falar de ligação metálica. Metálica é rapidinho, tá? É só para explicar por que conduzem corrente elétrica, né? E explicar melhor as propriedades desses metais, tá? Um grande beijo para vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa lá o seu comentário, tá bom? Deixa a sua dúvida, tá bom? Tem o e-mail, vou deixar meu e-mail, tá lá no início do vídeo, tá? Manda um e-mail para mim, cursosdeiter@gmail.com, tá? Tá lá o e-mail, manda um e-mail para mim para a gente combinar aí as dúvidas, marcar uma aulinha, tá bom? Beijão, galera. Valeu. Tchau, tchau.